sou aluna de enfermagem no terceiro período e no meu curso eu ainda não tive a oportunidade de tratar desse tema. Os professores até hoje não tocaram nesse assunto, mas nas minhas leituras extra-universidade eu sei que a automutilação é um sintoma e não um transtorno. Ela é o sintoma de um transtorno, de um problema psíquico não resolvido, onde a pessoa que auto se mutila, ela usa esse método como uma forma de extravasar os seus sentimentos de dor, de solidão e de desviar a atenção dos seus problemas, como uma forma também de tamponar os sentimentos de raiva e de tristeza. Em nenhum momento, nenhum professor abordou esse assunto em sala e nem em outro local. E se tiver um paciente nessa situação, eu não sei como reagir, como eu vou fazer, como vai ser a minha reação e assistência, até porque até o momento não foi passado esse assunto dentro da sala de aula. Automutilação, eu nunca me aprofundei no assunto, mas já tive contato com pessoas que se automutilaram e aí a minha reação foi eu fiquei assim surpresa e sem saber o que estava acontecendo com as duas pessoas que eu tive contato, e depois eu fui pesquisar e entender o que aquelas pessoas estavam passando, a situação que aquelas pessoas estavam passando, e pelo que eu entendi, é uma forma delas tirarem um peso de si próprio, descontando em si mesma, fazendo a sua mutilação. Bom, eu sou de um curso de saúde, ainda não ouvi falar, estou no primeiro semestre, ainda não ouvi falar de automutilação. O conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto se dá basicamente por meio da mídia. Eu vi muita questão da baleia azul, quando as crianças se cortavam, os adolescentes. É basicamente isso que eu sei sobre a automutilação. Creio eu que deve ser algum problema psicológico, algo que está acontecendo de errado e que está desencadeando essa ação. Sou técnica de enfermagem já há alguns anos e nunca presenciei um caso assim de perto na minha unidade, mas eu tive a oportunidade de ter uma pessoa muito próxima que fazia essa mutilação nela mesma. E eu tentava ajudá-la, conversando, orientando ela a procurar um profissional da área de saúde ou grupos religiosos. E ela me relatava que fazia isso quando ela ficava muito nervosa, quando ficava triste, quando acontecia algo que ela não suportava, e aí ela se mutilava, porque, segundo ela, era uma dor muito forte que ela sentia no coração. Então, para tirar aquela dor forte do coração, ela acabava se machucando, que ali ela entendia que estava transferindo a dor do coração para a pele, que era o lugar onde ela se machucava. E a gente precisa ainda aprender muito, porque eu mesmo no meu curso não passei por essa avaliação, não foi estudado a respeito da mutilação, e hoje em dia a gente está vendo que tem muitos casos. E é preciso a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto para saber como agir durante um momento que você conhece ou alguém que chega até você nessas situações. Sobre a automutilação eu sei muito pouco. Talvez porque eu não tenha vivenciado nenhuma experiência assim, na sala de aula com aluno ou na família. Então, o que eu sei são assim, em relação a algumas histórias que a gente escuta, a gente ouve falar e aí vai passando, porque a gente tem essa mania de só se aprofundar nos conhecimentos diante daquilo que a gente vivencia. E a gente, professor, são vários problemas que a gente enfrenta na sala de aula. Então, me parece, eu sou um especialista na atenção primária, eu não sou um especialista em saúde mental, mas pela minha relação com a medicina em geral e pelo acompanhar o debate, me parece que isso é um fenômeno um pouco mais recente, esse perfil, essas situações. Claro que isso tem coisas que vão de alguma forma se repetir ao longo da história, mas é um fenômeno um pouco mais recente desses grupos de jovens que se automutilam, que é algo que tem ganhado uma repercussão e uma preocupação grande
dos setores de saúde, principalmente dos setores ligados à saúde mental, né, à psicologia. E para isso, né, a atenção primária, ela tem um papel que pode ser muito potente pela sua possibilidade de acesso a qualquer dia da semana, por estar sempre muito próximo da vida dessas pessoas. Então, são unidades de saúde que estão normalmente nos territórios onde essas pessoas vivem. E por dever ser, não necessariamente funciona dessa forma, articulada a demais dispositivos públicos, não necessariamente de saúde, por exemplo, as escolas, que eu imagino que são espaços onde esses fenômenos se expressam também de uma forma muito cotidiana quando eles acontecem, né? Talvez sejam ambientes até que essa expressão de sofrimento, de angústia, de se automutilar, em muitos momentos deve acontecer, né? Então, essa relação da atenção primária com a escola, né? E por estar dentro de um ambiente, do cenário de vida dessas pessoas nos bairros onde elas moram, e por poder ser facilmente acessível, né? Eu acho que ela possibilita a construção de vínculos, de cuidado, e com isso a possibilidade de se enfrentar essas questões, né? Isso eu estou falando de um cenário ideal, né? A gente sabe dos desafios que a atenção primária tem, alta rotatividade de profissionais, uma prática muito centrada num olhar muito biologizante, centrada em intervenções muito pontuais. A automutilação, ela está dentro de um conjunto de comportamentos que a gente chama de comportamentos autolesivos, que se refere ao sujeito provocar algo contra ele mesmo, contra o próprio corpo. No caso da automutilação, esse comportamento pode ser através de cortes, arranhões, queimaduras, entre outros comportamentos. E esses comportamentos geralmente estão relacionados a uma dificuldade do sujeito de se expressar de outras formas. Geralmente ele está em um limiar de sentimentos negativos tão intensos e utiliza desse comportamento como uma forma de alívio para algumas sensações que ele sente, né? Então, muitas vezes, a dor é uma forma de expressão, uma via de expressão de um comportamento, de um sofrimento que não consegue ser expresso de outras formas, né? E muitas vezes esse sujeito recorre a esse tipo de comportamento, né? De se ferir, de se machucar. Muitas vezes pode estar relacionado também a uma autopunição, né? Sempre está, na maioria das vezes, está acompanhado por comportamentos, por sensação de culpa, para lidar com uma rejeição, uma frustração, uma tristeza, uma raiva muito intensa. A gente observa que existe uma relação muito forte entre comportamentos de risco, não só a automutilação, mas nesse caso, a automutilação e conflitos familiares. Então, quando esse adolescente, esse sujeito está inserido em um contexto familiar conflituoso, disfuncional, que ele não encontra naquele espaço ali um lugar de afeto, de apoio, onde ele não consegue se expressar de uma forma satisfatória. Então, muitos desses conflitos que existem no ambiente familiar, eles são fatores que influenciam, né, no comportamento autolesivo, no comportamento da mídia como um fator de influenciador, né, um propagador desse tipo de comportamento, né? E quando esse adolescente, esse sujeito não tem uma rede de apoio forte o suficiente, ou quando ele não aprende formas saudáveis de expressão dos sentimentos, do sofrimento, né? Então muitas deles recorrem a esse tipo de prática como uma estratégia, né, de lidar com seus conflitos e pode estar muito associado também a transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, né? Então são fenômenos que são multicausais, né? Várias coisas estão relacionadas. E enquanto psicólogo, enquanto profissional de saúde, a gente percebe como muito importante se fazer um cuidado que ele é multi, né? Um cuidado que ele não se restringe a um profissional de saúde em específico, mas precisa ter uma articulação com diversos segmentos, né? A própria família, ela precisa estar muito inserida nesse processo de cuidado de um adolescente ou de alguém que está passando por algum tipo de situação. Na clínica psicológica, a gente busca promover a esse adolescente, né, um espaço de escuta não moralizante, um espaço de escuta em que ele possa falar sobre o que ele sente, sobre como ele se percebe, né? Em muitos desses casos está relacionado, por exemplo, a uma autoimagem bem prejudicada, a uma autoestima fragilizada. Então, a gente tenta promover um espaço de escuta, né, desse adolescente,
da gente promover um processo de autoconhecimento, de entender quais são os fatores que levam a esse tipo de comportamento, né, e o que mantém esse comportamento, e da gente trabalhar estratégias saudáveis de administrar tais conflitos, tais sofrimentos, né, porque é um problema que precisa ser trabalhado, porque embora as pessoas que pratiquem automutilação, autolesão, não tenham conscientemente assim, uma intenção suicida, por exemplo, mas isso aumenta a chance de, por exemplo, no futuro se ter um comportamento suicida, a tentativa de um suicídio. Então, é um problema que a gente precisa se debruçar com um olhar mais cuidadoso, de entender que é um fenômeno da adolescência, muita gente acaba banalizando, mas a gente não pode simplesmente banalizar o sofrimento, a gente precisa acolher, escutar. E nesse processo é imprescindível a participação da família, né? Porque, como a gente viu, a família está muito relacionada, né, a esse processo de dificuldade do adolescente de adaptação. Então, a família precisa estar junto. Esse é um trabalho que tem que ser conjunto, né? Trabalhar com a família é tentar construir junto com ela um espaço de afeto, de coesão familiar, de comunicação, que permita também esse adolescente se sentir acolhido, se sentir percebido nesse espaço familiar, né? E trabalhar junto estratégias de como lidar com esses sentimentos, com esse sofrimento. Assim também como a escola exerce um papel muito importante, porque é onde muitas vezes esse adolescente passa boa parte do seu tempo, então os professores também têm um papel de identificar algum tipo de comportamento que possa ser de risco, também de trabalhar em grupos questões relacionadas à expressão dos sentimentos, né? Ou permitir, ou ser um espaço mesmo de escuta, né, desses adolescentes que muitas vezes não encontram isso no ambiente familiar e não tem outro meio de poder expressar, né? Então a escola também precisa estar junta nesse processo, né? Então família, escola e profissionais de saúde de uma forma geral, da gente ter um olhar sensível a identificar, né, esses comportamentos de risco, da gente não julgar, né, mas a gente oferecer uma escuta ou um encaminhamento adequado, né, para um outro profissional que possa dar um segmento a esse acompanhamento. Enfim, né, são muitas coisas que a gente pode fazer em relação a esse fenômeno. Começou no meu segundo ano do ensino médio e eu tinha cerca de 15 anos, cabeça cheia, ia de mal a pior na escola e as coisas em casa estavam um caos. Muitas brigas com meus familiares, apontamentos a mim, que sempre fui diferente de todos em casa, tentativas constantes de alienação parental, vindas do meu pai e, para completar, já há alguns anos eu era abusada sexualmente pelo marido da minha bisavó. Coisa que minha família até hoje não sabe, e motivo de naquela época e ainda hoje ter que tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia muito bem porque estava começando e muito menos porque continuava a fazer aquilo. Na época, ouvi diversos conselhos e nenhum deles fazia sentido para mim, porque no final, o único momento em que eu realmente sentia paz era quando podia me trancar e cortar o pulso. Alguns momentos foram marcantes naquela época. Eu aprendi que essa era uma alternativa ao desespero que eu sentia com um amigo da escola. Lembro que nós dois trocávamos receitas de suicídio e modos de esfolar o próprio corpo, como se falássemos de filmes ou música. Era nosso refúgio e, embora fingíssemos que não, era muito sério. Lembro também da primeira vez que peguei escondida a tesoura sem ponta que ficava no meu quarto. Fiquei em um local escuro do quarto e comecei a esfregar a tesoura no pulso. Ela estava cega e por isso não cortava direito. Então coloquei toda a força que podia. Eu nunca tinha feito aquilo. Não sabia como era. Tinha acabado de brigar com a minha família e não queria brigar mais ainda. Então coloquei tudo só para mim. Era o começo do meu erro. Vieram as tentativas de suicídio. A que me lembro com mais clareza foi a vez que esmurrei uma parede de vidro com a ideia de que ao passar por ela, meus braços rasgariam. O vidro caiu inteiro para o lado oposto em que eu estava, e tudo que eu tive foi um arranhão no dedo. Chorei muito e peguei o pedaço de vidro para me cortar. Guardei ele por muito tempo e utilizei várias vezes para a mesma finalidade.
Era ao mesmo tempo a lembrança da minha frustração e o sinal de que eu não deveria mais tentar ultrapassar da mutilação para o suicídio. Elegi uma barreira e eu não podia ultrapassá-la. Comprei uma pulseira larga e não deixava de usá-la. Achei que esconderia sempre, mas quando faltou lugar no pulso, tive que cortar mais em cima e mais em cima ainda. E quando vi, só um casaco poderia esconder. Não dava para andar sempre com blusa de frio, então minha família descobriu o que eu estava fazendo. Minha mãe não sabia o que fazer. Hoje compreendo quanto deveria estar confusa a cabeça dela, e isso levou a vários erros em cadeia que complicaram ainda mais esse meu processo. Tive conversas sem sentido e sem efeito com meu avô, que não sabia o que me dizer, com a minha tia, que disse que eu precisava ir mais à igreja, e com meu pai, já há muito tempo separado da minha mãe, que brigou comigo e mandou eu parar de tentar chamar a atenção dele e das pessoas que estavam em volta. Nenhuma delas surtiu efeito, até que me enviaram para uma psicóloga. Eu nunca fui protagonista nesse processo, mas nunca era falado. No meu primeiro dia de terapia, cheguei sozinha no posto de saúde e a secretária foi me buscar na porta. Ela pegou no meu braço e na hora soltou muito rápido e demonstrou ter levado um susto. A pulseira que eu tinha comprado não escondia mais. Eu não conseguia parar e, como precisava de espaço, comecei a cortar o braço inteiro. Me envergonhei com o susto dela e quis ir embora. Mas como no fundo queria ajuda, resolvi ficar e me arrependi. A terapeuta também parecia não saber o que fazer. Me pedia para fazer amigos, praticar esportes e fazer planos para o futuro. Eu não conseguia. Foi quando descobri que sofria de depressão. Ninguém me disse os meus diagnósticos, perguntou com vontade de saber o que acontecia ou me deixou confortável para falar. Eu passei por um processo depressivo e de automutilação com uma profissional despreparada e uma família menos ainda. Um dia, quando fui deitar, cortei o pulso e apaguei. Quando acordei, o lençol estava cheio de sangue e a cena era um terror. Eu não sabia mais o que fazer. Sabia que precisava de ajuda. Minha mãe me proibiu de ficar sozinha e passei a dormir em um colchão no quarto dela. Eu sempre fui uma pessoa que tem prazer em ficar sozinha e aquilo era a pior coisa que podiam fazer comigo. Ela me proibiu de ler porque não sabia o que tinha nos livros e tinha medo que eu piorasse. Ler era a coisa mais importante que eu fazia naquela época da minha vida. E depois disso, proibiu um monte de coisas. Foi de tanto ser tirada que eu tive que buscar uma solução, sozinha. Aos trancos e barrancos, parei de ir à terapia e comecei a fazer cortes menores, para não dar na vista. Fui buscando reconquistar meus espaços, minhas coisas, meus livros e os meus projetos de vida. Só ano passado, 5 anos depois, consegui jogar as lâminas e o vidro fora. E ainda hoje confesso que vê-los é difícil porque tenho uma vontade imensa de voltar a me cortar. É uma ferida que não cicatrizou. Hoje eu tenho uma vida tranquila, caminhando muito melhor do que sempre esteve. Tenho problemas com autoestima, mas tenho buscado melhorar. Sempre olho as cicatrizes e poucas vezes na vida tive vergonha delas. Mas confesso, tenho medo de voltar a fazer as mesmas coisas de antes. Penso em me cortar em algumas vezes em que me estresso demais ou fico muito triste e por isso não gosto de ficar muito perto de giletes, vidros ou o que quer que seja. Estou seguindo o meu caminho em uma batalha que não acaba nunca e que todos os dias me faz vencer novas questões e aprender passos novos que preciso para caminhar. Aprendi que só se dá um passo de cada vez e que importante mesmo é que estou bem, estou viva e tenho força para continuar assim. Sigo lutando por mim mesma e não me arrependo.